Não adianta, irmão, você marchar para Jesus na rua e não marchar para Jesus na sua vida. Você precisa entender quem você é no Senhor para não viver um fake que as pessoas estão vivendo. Sabe qual que é a estratégia de Satanás? Não é te matar, é te ferir para você ficar ferido e derrubar outros. Numa guerra, melhor do que matar é ferir uma pessoa, porque aí você vai derrubar outros soldados que vão tentar salvá-la. Porque o verdadeiro soldado vai tentar salvar o seu companheiro. Só que Deus não nos chamou para andarmos feridos. Satanás esquece disso, porque tem tanto fake que ele consegue fazer isso nos fakes. Mas Deus nos chamou para andarmos mortos. A palavra de Deus diz que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele não pode crescer, renascer e frutificar. E sabe o que é mais maravilhoso de tudo? Desde o começo o Senhor deixou lá nos profetas messiânicos, Vitor, as pistas. Eu tenho descoberto que Deus não quer beber um vinho novo conosco. Ele quer beber um vinho novo de nós. Os discípulos são direcionados por Jesus para ir atrás do âmero do cântaro de barro. Vocês sabem do que eu estou falando a respeito das estrelas? Quem assiste o meu canal sabe. Aquele homem direcionou os discípulos e eles falaram, vão para um lugar alto. O que me parece, pastor Cédro, é que Jesus estava dizendo, olha, o próximo vinho, a próxima vez que nós sentarmos para cear e para tomar desse vinho, vai ser um vinho diferente no lugar alto. Presta atenção, olha o que está escrito, Mateus capítulo 9, versículo 16, coloca para mim. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. E pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres e nem o vinho. Até hoje existem odres, mas na época os odres eram feitos com peles. Diga, com pele. Não adianta você colocar um vinho novo num odre velho. Precisa ser restaurado o odre para que segure o vinho, senão vai vazar tudo. O odre vai se rachar. Não adianta você dizer que você é um cristão, ou crente, ou religioso, ou alguém que serve a Jesus, melhor dizendo, se não houver uma restauração. Então a verdadeira conversão, ela passa por esses processos. A restauração do odre e o envelhecimento do vinho. Marcos capítulo 2, versículo 21. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Por isso, o vinho novo é posto em odres novos. Amém? Quem aí quer ser um odre novo para o vinho do Senhor? O que o vinho simboliza na Bíblia? O sangue de Jesus, a alegria do Senhor. Jesus derramou sangue por nós, para que ele estivesse em nós, para que nós deixássemos de viver nesse sangue natural pecaminoso e passássemos a viver no sangue de Jesus. Por isso que você é meu irmão de sangue, você é meu irmão em Cristo. Quando nós nascemos de novo em Jesus, nós não andamos mais no nosso sangue, nós andamos no sangue de Jesus. Sabe o que é mais importante de tudo, querido? É nós sabermos que nós somos um recipiente para Deus, mas que também, além de um recipiente, Ele quer que nós sejamos tudo em todos e em tudo. Assim como dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, Jesus, Ele também quer que nós sejamos assim. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, e se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Vinho novo deve ser posto em odres novos, e ninguém quer vinho novo depois de beber o vinho velho, pois diz, o vinho velho é melhor. Você percebeu a diferença? Leia o 38 de novo, bem alto. Vinho novo deve ser posto em odres novos, e ninguém quer vinho novo depois de beber o vinho velho, pois diz, o vinho velho é melhor. Ora, eu não sei se vocês entenderam, mas vamos lá. Lucas fala um pouquinho mais. Eu não sei se Lucas estava tendo discernimento e falando discernimento porque ele estava chapado, ou se realmente ele foi o que estudou e realmente isso estava na conversa com Jesus. Eu só sei que o discernimento dele vai muito além. Não, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ninguém quer vinho novo depois de beber o vinho velho, pois diz, o vinho velho é melhor. Ei, ele está falando o tempo todo de restaurar o odre para receber o vinho novo. Agora ele está falando que o vinho novo não serve mais, o velho vai ser melhor? Presta atenção. Essa conversão processual que nós vivemos, querido, ela passa por todas as etapas. Desde o princípio o Senhor está tentando avisar a gente. O que caracteriza um convertido? Uma pessoa, na verdade, que começou a se converter. Jesus nunca falou que aceitar a Ele era levantar as mãos ou crer que Ele existia. Jesus falou, aquele que crer e for batizado será salvo. Vamos ler bem alto. Marcos capítulo 16, versículo 16, bem alto. 1, 2, 3 e... Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem não crer será condenado. Na verdade, já está condenado.
Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos nascem no pecado. A gente não nasce evangélico, crente, católico, espírita. Nós nascemos pecadores. E quando nós cremos que nós não poderíamos ser salvos pela nossa bondade, mas nós só podemos ser salvos pelo sangue, pela bondade dele, que levou sobre ele os nossos pecados, e por suas pisaduras nós somos sarados, então nós nos batizamos. Hebreus vem do quê? De Heber, não era passar pelas águas? Olha que extraordinário que Deus está falando. Eles tinham que passar pelas águas e fazer uma circuncisão. Quando Deus encontra com Abraão, ele fala o quê? Agora você vai ter a minha marca. Então, ele olha para Abraão e fala: Abraão, tá legal, já te abençoei, você estava querendo em mim, eu sou o único Deus, não sou igual aos deuses dos seus pais, tinham vários deuses, principalmente Moloque, que sacrificava crianças. Abraão estava indignado. Abraão falou: tem que haver um Deus diferente, que não é um assassino. Tem que haver um Deus que não é assim, que eu não tenho que ir lá e queimar na fogueira o meu filho para ele ser bom para mim, ou para ele fazer eu ficar rico. Tem que ter um Deus diferente desse que eu aprendi na Mesopotâmia. Tem que ter um Deus diferente dos meus pais. E um dia ele vai para o deserto e lá Deus se apresenta para ele. A conversão cíclica de Abraão e processual, ela passou por várias etapas. Uma das principais, sabe qual foi? Entregar o filho. Olha, Deus não pediu para Abraão entregar o filho no começo do conhecimento dele com Deus, Vitor. Deus pede depois que ele já foi abençoado, que ele já está rico, que ele já está próspero, ele já tem até concubinas além da esposa. Esse Deus fala para Abraão: Abraão, você vai ter um filho. Sara já tinha passado a menopausa, ela começou a dar risada. O anjo pergunta para ela: por que você está dando risada? Para Deus tem alguma coisa impossível? Seu filho vai chamar risada, Isaac. Abraão fica feliz, recebe, e ela tem um filho. Abraão está vivendo na plenitude. Abraão pegava a primeira ovelha, a mais cara, a mais difícil, a mais importante de todas. Ele pegava aquela ovelha e ele colocava na mão do filho dele, para o filho dele criar, porque era assim que era feito. O filhinho primogênito criava aquela ovelha, e aí ele dava na mão de Isaac, para Isaac cuidar daquela. Imagina, a gente tem um gatinho, a gente tem um cachorrinho, a gente tem um bichinho de estimação, até o peixe. Ele pegava aquela ovelhinha, ele dava um nome para ela. Os antigos falavam o seguinte: minha avó destroncava as galinhas em casa, né? Então ela matava assim, e a gente, eu não vou comer. Aí a gente tinha um galinheiro e tinha uma galinha chamada Cocó. A Cocó tinha uma peninha na perna, ela era galinzé. E a gente entrava dentro do galinheiro, a Cocó vinha, subia em cima da gente. A gente amava a Cocó, o nome dela era Co. Quando você bota nome, porque não quer matar. A ovelha que Deus matou tinha um nome sobre todo o nome. E aí ele criava aquela ovelha agarradinho. Chegava uma hora que ele falava: filho, você ama esse animal com toda a minha força, pai. Então você precisa oferecê-lo a Deus. Você precisa sacrificá-lo a Deus. Porque Deus nos ama mais, você precisa amar mais a Deus. Isaac cresceu fazendo tudo aquilo. E de repente, Isaac está indo para o monte, vendo o seu pai levando toda a parafernália para o sacrifício e a faca, sem a ovelha. Será que Isaac sabia o que aconteceu? A Bíblia diz que Abraão, quando ele está subindo no monte, ele precisa obedecer a Deus, porque Deus falou: me dá o seu filho, o seu único filho. Entrega ele, mata ele. Ele para no pé do altar, ele está com 2 funcionários, ele fala para ele, 2 ou 3, não lembro agora, 2, né? Ele fala para ele: ó, fiquem aqui, esperem aqui, eu vou subir, mas eu volto com o menino. O que estava acontecendo ali? A fé verdadeira de fogo de Abraão estava saindo, estava sendo colocada para fora. As pessoas acham que Deus estava testando a fé de Abraão. Não. Esse teste não era para testar a fé de Abraão, esse teste era para mostrar a Abraão que tipo de Deus ele tinha. O nível do Deus que ele servia, que estava acima de todos e de tudo. Então Abraão sobe, quando ele vai até o fim, eu imagino que cada pedra daquela que ele colocou foi dolorosa para levantar aquele altar, e ele começou a fazer o altar de sacrifício, levantar as pedras, e cada pedra que ele tinha, ele orava e falava: Deus, o Senhor não pode ser igual aos outros deuses, Moloque já pede o filho, foi o Senhor que me deu, o Senhor pode tirar porque o Senhor é Deus soberano, mas o Senhor não é igual àqueles outros deuses. Eu vi isso a vida inteira, todo mundo sacrificando seus filhos. Quando termina o altar, Abraão vai, pega o filho dele, coloca em cima do altar e Deus não fala nada. E Abraão com aquele silêncio, crendo que ele traria de volta o filho para baixo, lá onde ele falou para os funcionários. Ele levanta o cutelo e quando ele levanta, Deus brada: para, Abraão, eu providenciarei o cordeiro, Abraão. Esse Deus estava testando Abraão e mostrando para ele que ele estava muito acima dos outros deuses. Imagina Abraão descendo daquele monte com o filho dele. Eu acho que ele chorava e sorria e dava risada ao mesmo tempo, com a mão dada pro filho dele. Eu acho que ele olhava pro filho dele, apertava o filho dele, abraçava o filho dele, e o filho dele olhava para ele, ele abraçava o filho dele. Querido, você tem ideia do que é isso? Ele diz que não dá para deitar o sangue que ele derramou por querer, se você não restaurar esse odre. Bate no peito e fala: eu tenho que restaurar esse odre.
E a restauração já começou, tá? Quando você aceita Jesus como único e suficiente Senhor, essa restauração começou nesse corpo corruptível. Lembra que o odre era feito do quê? Pele. Era feito de pele. Você é feito de pele. Para receber o sangue do Cordeiro que foi derramado pelo próprio Pai. Para dizer, eu não sou como os outros deuses que faz você derramar o seu sangue. Eu derramo o sangue do meu filho por você. Vocês têm que entender o nível da aliança que eu fiz com vocês. Vocês precisam entender o nível da aliança que vocês foram chamados para viver. Ele não morreu à toa, não te chamou à toa, não te chamou para sentar a cadeira na igreja gospel e não fazer mais nada na vida. É para um propósito. Vai amadurecer, vai ser o recipiente do vinho, vai ser o plantio do Senhor, vai ter o bom vinho do Senhor dentro de você para a manifestação da sua glória. Todos pecaram e destituídos foram da glória. Agora você foi chamado e através desse vinho você se torna a manifestação da glória. Aí você decide amadurecer, conhecer, sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. Você decide ficar maduro, você decide se tornar um recipiente apropriado. Você decide envelhecer o vinho no carvalho, sabendo o que é verdadeiramente o sacrifício no madeiro. E você vai sendo transformado em todas as suas substâncias. E aí você pode ser a glória de Deus aqui na terra já. As pessoas olham e falam, tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa diferente, eu não sei o que é, mas tem. Aí ela começa a ver a glória e almejar a glória. E quando você está sendo usado por Deus desse nível, aí você também está se tornando ou amadurecendo para receber um corpo incorruptível que vai poder ver face a face. Ele não derramou o sangue dele à toa, querido. Ele não derramou o sangue dele para o povo fazer política com a mensagem de Deus. Ele não derramou o sangue dele para o povo usar como comércio ou como bandeira e não viver nada. Ele derramou para um propósito. Só conserva o sangue aquele que vive no propósito de Deus.